Carlos Alberto voltou a fazer o que mais gosta este ano. Em agosto, o meia entrou em campo depois de 6 meses enfrentando uma doença na medula. Não completou os 90 minutos de uma partida até aqui, mas deseja voltar em breve à velha forma. Eu tenho feito boas partidas, acredito que o grupo é forte. Desde quando eu voltei aí, como eu sempre falo, o pessoal tem me dado total apoio. Eu sei que falta um pouquinho mais, né? A gente nunca pode estar contente com a nossa atuação, tem que querer sempre mais. Então, acredito que vou trabalhar para conseguir fazer excelentes partidas. O meia fez 17 jogos até aqui nesta retomada do futebol em meio à pandemia. No último, derrota em casa para o Santa Cruz. Carlos Alberto saiu no intervalo para a estreia de Felipe Gedós, que perdeu um pênalti na partida. Fui mais por opção do treinador mesmo. Talvez ele queria uma bola parada melhor. O G2 aí tem uma bola parada muito boa. Também estava estreando, mas quando eu saí eu dei total apoio para ele. Né? A gente ali de fora torce muito para quem está jogando, porque lá na frente todos nós colheremos. Ainda restam 3 partidas para o Clube do Remo. Paulo Bonamigo vai preparando o time para o próximo confronto. Ontem rolou treino físico e técnico no Bainão. O Leão está de olho no Botafogo da Paraíba. O jogo será fora de casa. Sabemos da dificuldade do adversário. Eles ganharam o jogo passado, um jogo difícil. Eu acredito que eles vêm embalados, mas nós sabemos o dever que nós temos que ganhar o jogo. É um jogo importantíssimo para selar essa classificação. Não tem jogo fácil. Pensar jogo a jogo para poder sair com os 3 pontos. Perguntar quem são os 3 jogadores tecnicamente mais destacados do Remo, eu responderia Eduardo Ramos, Carlos Alberto e o Felipe Gedós. Eduardo Ramos é a história que nós conhecemos, é um jogador que raramente chega à sua plenitude, vive nessas oscilações, mas é sempre um jogador importante da equipe do Remo. O Carlos Alberto teve ano passado um período excelente. Infelizmente veio a doença e agora ele está tentando retomar as suas melhores condições, mas isso é um processo bem demorado, porque ele teve muita perda de massa muscular e essa retomada até ele voltar ao patamar ideal demanda tempo, com trabalho, com uma continuidade de jogos. Ele tem algumas entradas no time do Remo em que vai bem, em outras ele vai apagado, isso é normal, mas é um jogador tecnicamente bem acima da média, como é o Felipe Gedós. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o Remo tem 3 jogadores de ótimos recursos, mas nenhum no seu apogeu, nenhum nas suas melhores condições. Nem o Eduardo, nem o Felipe Gedós, nem o Carlos Alberto. E eles vão ficar nesse revezamento aí, dentro dessa função dentro da equipe do Clube do Remo. Em algumas situações pode ser que o Bonamigo recorra a 2 dos 3, como isso já ocorreu com Carlos Alberto e Eduardo Ramos, principalmente se o Eduardo fizer a função mais avançada na linha de frente da equipe do Clube do Remo. O Felipe Gedós é a grande expectativa. Afinal de contas, no jogo contra o Santa Cruz, ele havia acabado de chegar, ainda estava em processo de adaptação, ainda está em processo de adaptação ao nosso clima, a retomada das suas melhores condições como ritmo de jogo, mas há tempo suficiente para, nos jogos mais decisivos, esses atletas darem a resposta que o Remo tanto quer. Sobre o Carlos Alberto especificamente, nunca é demais dizer que ele é um vitorioso à parte. Quem passa pelo que ele passou, esteve ameaçado de não poder voltar ao futebol e estar aí em plena atividade, já é uma glória particular.